Bueno, galera, vamos então fazer esse pequeno vídeo aqui, na real, para iniciar a nossa apresentação de hoje, dentro da aula que a gente fez ali do MConf. Eu acabei não gravando esse início da aula, que seria a explicação do que é o início do mercantilismo, né, da onde vem esse processo de mercantilismo. Então, vou aproveitar aqui para fazer esse pequeno vídeo para a gente poder esclarecer. O primeiro slide que a gente tem ali vai ser bem curtinho, e daí a partir disso continua a aula que a gente teve hoje, tá? Então, nossa aula hoje vai ser de mercantilismo e expansão marítima europeia. A aula que vai dar vai ser eu, o Lucas, o Giga e o Marcelinho. Vamos então falar sobre essa revolução comercial e o mercantilismo, tá? O que eu quero que fique muito claro para vocês, gurizada? Como eu comentei com vocês, que dentro da Idade Média é um período de transição, certo? Se num período de transição, ele necessariamente vai ter elementos do período anterior e de também coisas novas que vão levar posteriormente ao período da contemporaneidade, certo? Então, por exemplo, coisas que tu se remete a momentos da antiguidade. Muitas coisas, muitos elementos, como por exemplo, os títulos de nobreza, a próprio poder da igreja, que mesmo sendo enfraquecido durante esse período, vai enfraquecido, eu digo, como instituição autônoma dentro do Estado que se vai criar no antigo regime. Tu tem também a questão dos privilégios em gerais, principalmente dessas duas classes sociais, certo? E também, como elemento novo, a ascensão da burguesia. E o próprio mercantilismo é um período de transição, porque é nesse período que a gente vai ter o início do que a gente chama de acúmulo de capital primitivo, certo? Então vamos começar mais ou menos vendo essa revolução comercial e esse mercantilismo. A atividade mercantil começa a ser exercida em escala mundial. Isso pela expansão marítima que a gente vai ver hoje mais avançado na aula de hoje. O que isso quer dizer? Agora, nesse momento, tu não tem mais um comércio direto, interno, tu não tem mais o comércio do reino, tu não tem mais o comércio feudal daquela própria região. Com a expansão marítima europeia, tu começa a ter um mercado globo, certo? As coisas começam a ser produzidas para um mercado, ok? Não é algo mais que é produzido simplesmente para o comércio local. Isso vai desenvolver mecanismos, isso vai proporcionar o acúmulo de capital primitivo, que depois vai desenvolver com um mecanismo, a revolução industrial e o mecanismo concreto do capitalismo, certo? Essa nova ordem econômica mundial, a gente tem o que a gente chama de pré-capitalismo, ou também o nome de capitalismo comercial, que é a acumulação, é a competição e a maximização dos lucros, principalmente pela abertura de espaços para instituições como banqueiros e comerciantes dentro desse processo do Estado, certo? Fomentado, sobretudo, por esse Estado moderno que está surgindo. É importante a gente entender que o capitalismo ele não surge, ele não é uma coisa que ele é inerente na sociedade mundial desde os tempos da pré-história, como as pessoas, muita gente defende. O capitalismo ele surge no fim da Idade Média, ele começa a surgir no fim da Idade Média e ele se desenvolve na Idade Moderna e toma o poder durante a contemporaneidade como o principal meio econômico dentro da sociedade. Tá? O que a gente tem como características desse capitalismo que diferencia o comércio anterior que a gente existia? O capitalismo ele não segue a lógica de simples de lucro, de obtenção de lucro. Ele não é simplesmente tu comprar mais barato e vender mais caro, certo? O capitalismo ele busca sempre, o principal do capitalismo, pela competição e pela acumulação desse capital, ele busca sempre maximizar as formas de obter lucro, certo? Então, mais do que obter o lucro, é entender como a forma que ele vai encontrar para conseguir obter mais lucro nas próximas transações, certo? Isso difere, por exemplo, do que acontecia anteriormente, ok? Beleza? Os produtos são produzidos para o mercado e não mais para um sistema de comércio local e regional, como a gente tinha comentado anteriormente. Porém, essa nova ordem carrega os títulos que a gente tinha comentado anteriormente também sobre a sociedade feudal, essa ideia de transição. E aqui muito importante, o que tem a ver isso com o absolutismo, com os regimes, com o que a gente tinha comentado na aula passada? É extremamente importante a gente entender que a formação desses estados centralizados vão estar de acordo direto com o avanço do capitalismo, certo?
através das políticas mercantilistas. O que a gente vai ter como característica? A arrecadação de tributos, a formação de funcionários do governo, um corpo burocrático, esse corpo burocrático formado pelas próprias universidades que vão ser ligadas ao Estado, e o exército e a língua do Estado também. Isso tudo vai facilitar o desenvolvimento desse capitalismo comercial ou mercantilismo, ou alguns chamam também de pré-capitalismo. Certo? Beleza? Então segue lá a próximo slide que seguimos a aula por lá, beleza? Esqueci de gravar a tela. Meu computador ficou trilento. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá de boa? O computador ficou lento. Tá dando uma travadinha. Que deu com o computador, com a gravação ficou um pouco. Mas de boa, dá pra passar. Então a gente vai ter uma produção a partir desse momento manufatureira. O que é uma produção manufatureira? É tu realizar. Pode ser que no final, já que daí eu faça de novo, tá? Só pra ficar gravado pra galera. Então a produção manufatureira, gurizada, tá ligado à questão do trabalho assalariado, ou seja, nesse momento, mesmo com relações que ainda não são de empresas, não é questão industrial ainda nesse momento, tu vai ter uma pessoa que trabalha por uma quantidade X de dinheiro, certo? Então esse trabalho manufatureiro vai ser produções manuais, artefatos, vai ser tudo que é feito manualmente, digamos, mas essas pessoas, esse trabalho dessas pessoas vai ser pago, certo? E isso tudo transforma naquilo que eu tinha dito para vocês, que é o acúmulo primitivo de capital. Ok, gurizada? Vocês conseguiram entender bem essa parte? Eu sei que é um pouco complicado, eu sei que talvez fique um pouco abstrato, mas não é muito difícil, tá? Confia em mim, não é muito difícil. Talvez por esses pontos que a gente vai ver do mercantilismo em si, ele não fica tão difícil de conseguir observar e entender, tá? Primeira característica do mercantilismo, tá? Vamos tentar entender. Na Idade Média, o que era significado de poder, de riqueza? Quem tinha muito o que tinha muita riqueza? É para vocês responderem para mim também, tá? E sejam corajosos que nem a Jaque. Terras, muito bem, isso mesmo, terras. O significado de quem tinha mais riquezas é a galera que tinha mais terras. Não é à toa que a instituição mais rica durante a Idade Média era aquela que tinha mais terras, que era a igreja, certo? Então o que acontece? Nesse momento a gente tem uma modificação na estrutura de poder dentro da Idade Média, do que era na Idade Média. A partir desse momento, a definição de quem tem muito poder é aquele que tem muito metais preciosos, tá? Que são ouro, prata, diamante, metais preciosos, certo? Então a busca por essas riquezas vai ser a busca por metais preciosos, ok? Ideia do exportar mais do que importar, tá? Então tu tinha que ter esses estados, balanças comerciais favoráveis. E não muda muita coisa do que é o dia de hoje. O que tu tem que fazer para ter lucro dentro do estado? Tu tem que mais vender, exportar, do que tu comprar, certo? E não em quantidade, eu estou dizendo em valor, tá? Então em valor tu tem que exportar muito mais do que tu importa, porque importando tu está comprando, certo? Beleza? Essa é a ideia de balança comercial favorável, muito simples, ok? Mercado protecionista, isso aqui dá direto com o absolutismo, gurizada. Por quê? Porque é o Estado que comanda tudo que vai acontecer comercialmente dentro desse território. Então, dentro desse mercado protecionista, o que tu tem? O Estado controla as ações comerciais, tudo que é tributo, tudo que é imposto, quem vai dar, cara, vai ser o Estado. E um conjunto de leis que vai proteger esse mercado, certo? Desse Estado. Então por isso que a gente chama de mercado protecionista. Eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar bem claro depois, tá? Que é uma coisa que as pessoas se incomodam demais, que não entendem dentro do Brasil. Eu não vou explicar a ideia do Brasil em específico aqui, mas o que é. Depois talvez isso tudo que a gente está falando do mercantilismo vai ficar claro para mais tranquilo para vocês visualizarem. Fala, Dani. Que dúvida que tu tem, querido? Fala aí. Na realidade, todos os mercantilismos eles têm particularidades, tá?
Mas, em modo em geral, eles buscam esse tipo de ação, tá? O que que modifica? Por exemplo, tem algumas delas, a gente até estava conversando sobre isso antes. Alguns locais, por exemplo, como a Inglaterra. A Inglaterra vai ter uma modificação justamente por causa do desenvolvimento, e a gente falou um pouco do absolutismo inglês, que está ligado à concessão da questão dos enclosures, que a gente vai abordar mais nas aulas de Revolução Inglesa, que tu tem um desenvolvimento da burguesia tomando o poder mais precoce, tá? Na França, tu vai ter inclusive um desenvolvimento dessa burguesia muito mais tardio. Não é à toa que a Revolução Burguesa da França vai ser a Revolução Francesa só em 1789. Tu vai ter a Revolução Inglesa, por exemplo, acontecendo na Inglaterra em 1640, certo? Entende? Então, mais de 100 anos atrás, a Inglaterra já estava realizando revoluções que a gente pode dizer que tem um certo núcleo burguês, certo? Os Países Baixos, por exemplo, são países que estão a burguesia comanda o país. A Companhia das Índias Ocidentais, ela é uma companhia, a Companhia das Índias da Inglaterra, ela é uma empresa. Então é burguês, nós estamos falando de burguesia aqui, certo? Então cada local vai ter umas particularidades, mas o mercantilismo como sistema econômico, ele busca isso aqui que eu estou te dizendo, certo? Só para dar uma acrescentada, Luquinhas, Fala toda. nessa questão aí dos mercantilismo, o tipo de mercantilismo também, eu acho que envolve o tipo de produção, né, e quais eram os produtos de cada país, né. Então tu pega a Inglaterra, que fez os cercamentos, né, e aí teve uma produção, uma manufatura de lã, de produção de tecido, entendeu? E aí que deu o início à Revolução Industrial. A França com produtos luxuosos, né, que parte das nobrezas, principalmente do Império Espanhol, comprava produtos da França, né? E a Espanha, pegando três exemplos, né, como tu já falou dos Países Baixos, a Espanha mais ligada à questão do metalismo, né, do extrativismo mineral, né, que é, enfim, por causa da exploração das colônias. Mais ou Isso, menos isso. isso Tem aí uns que nomes diferentes, né? Eu acho que a França era industrialismo, e depois eu vejo aqui e respondo, mas a Espanha tinha um nome específico. É que o que o Giga tá falando é essencial, gurizada. Vocês têm que ver que existem diferentes processos históricos em cada país. Eu pergunto para vocês, para que espanhol vai fazer processo de enclosure se tá explodindo ouro e prata da América para eles? Não tem sentido. Não tem porquê eles irem fazer um processo de industrialização. Eles estão tendo esse acúmulo de capital, esse acúmulo de riquezas, já com o processo de colonização. É por isso, por exemplo, que na Inglaterra o processo de colonização vai ser muito mais tardio. Como a gente vai ter aula que vocês vão ver. A França igualmente. Os Países Baixos igualmente. Certo? Isso tudo se Uma baseia das. questão. Desculpa, Marcelo. Pode falar. Não, isso Pode tudo se terminar. baseia com as particularidades que a gente vai ter em cada país. Mas a essência do mercado, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? A essência, em todos eles, vocês vão ver isso aqui que eu estou dizendo, tá? O que tu vai ter de especificidade, justamente por isso que eu coloco como sistema econômico, essas especificidades, elas vão ter em todos os locais, ok? E Respondido pensando de uma a... Desculpa. maneira geral, pensando agora, o mercantilismo teve especificidades e particularidades em cada local, mas uma questão bem importante é pensar no mercado protecionista, né? E todas essas características são importantes, que o Luquinha está colocando, o mercado protecionista que vai ser um Estado forte, que vai dar condições para o capitalismo se desenvolver. Que a gente vê muita gente falando que o mercado vai se desenvolver sozinho, que as leis de mercado se desenvolvem, enfim, a burguesia vai acabar avançando, mas na verdade o Estado tem um papel muito importante para conseguir que essa burguesia se desenvolva. Então é muito importante a gente analisar essas características que são gerais de todo esse processo do mercantilismo também. Respondendo o que a Jaque perguntou ali, na realidade a França, ela o a grande industrialização, podemos dizer, que elas realizam, como o Giga falou, é uma ideia de proteção de mercado de luxo para a Europa. Só que convenhamos, o luxo na Europa não é uma. Inclusive é um pensamento de antigo regime.
é uma produção para as elites. A Inglaterra ela já busca, por exemplo, a indústria têxtil. E todo mundo se utiliza de roupa, certo? Então, na realidade, a produção francesa industrial, a indústria francesa, ela demora muito para se desenvolver, justamente pelas escolhas de produção dela própria, certo? Tinha mais um negócio que eu queria falar que eu me esqueci. Sobre. Ah, tá. Um exemplo, gurizada, mais clássico disso, de vocês verem o quanto o Estado domina a economia pelo mercantilismo, é que o pensamento econômico que a gente vai ter depois se chama nada mais nada menos que liberalismo. Por que ele se chama liberalismo? Porque se libera do Estado. Não tem. O Estado não controla mais. A ideia é tirar o controle do Estado das questões econômicas. Ele não é liberalismo de liberal, como é que é? Devasso, de coisa. O liberalismo é econômico, certo? Ok? Acho que faltava uma ali, né? Que é a questão da colonização. Quem é que vai sustentar todo esse processo desse mercado, dessa estrutura econômica? Vai ser as colônias. Por isso que é um dos motivos também que eles necessitam. Pode ser por ouro, mas pode ser por produtos que eles vendam e encontrem que tenham grande aceitação na Europa, como por exemplo no Brasil o açúcar, certo? Então as matérias-primas, aquilo que eles vão produzir e vender na Europa posteriormente, vai ser o que se produzir dentro das colônias. No sul dos Estados Unidos, o algodão, na América Espanhola, o ouro e a prata, sobretudo a prata. Dentro do Brasil, sobretudo, o açúcar, mas também o tabaco. Então são vários produtos que na realidade vão ser utilizados vão ser vendidos dentro da própria Europa, certo? É muito importante que vocês entendam isso, porque isso aqui nas aulas de. Isso aqui é essencial a gente entender. Então por isso que eu até pergunto para vocês, estou perguntando bastante para vocês entenderem o que é bem essa estrutura econômica. Porque isso aqui que vai comandar tanto colonização brasileira, tanto colonização espanhola e também a colonização inglesa, sobretudo o sul dos Estados Unidos. Pode passar, Marcelinho. E aqui, gurizada, eu coloquei para vocês entenderem um grande vilão que a gente tem dentro da história. O pessoal odeia pacto colonial. E na realidade, pacto colonial é muito simples, tá? O que é o pacto colonial? É um pacto entre a colônia e a metrópole, onde o que vai acontecer? A metrópole, a colônia, só pode vender aqueles produtos monopolizados, como por exemplo, eu vou dar o exemplo do Brasil. O açúcar, todo o açúcar produzido no Brasil, ele era feito para exportação. E quem só podia comprar os produtos de esse açúcar era a colônia portuguesa, certo? Então ele tinha um contrato de exclusividade com esse produto de exportação, certo? Em contrapartida, o Brasil só podia comprar produtos europeus de Portugal, certo? Obviamente que isso aqui vai ser uma balança comercial favorável para quem? Quem que vocês acham que vão ter vantagem dentro dessa exploração? Portugal, muito bem. Por que Portugal, gurizada? O pessoal diz, como os brasileiros eram estúpidos. Gurizada, não existe Brasil nessa época. Não existe. A colônia faz parte, entendeu? A colônia faz parte do reino. Então eles não têm escolha. É isso ou isso, certo? Isso que vai sustentar a balança comercial favorável em grande parte dos estados europeus, certo? Beleza? Alguma dúvida? É muito importante que isso fique claro para vocês. Fique entendido para vocês. Se vocês não entenderam, eu explico de novo, não tem problema, porque é muito importante mesmo, tá? Porque as próximas aulas vai ser baseado nesse sistema econômico, sobretudo. Ficou claro? Ficou entendido, gurizada? Falem comigo, por favor. Me dê um alô. Sim. Tá, vou acreditar em vocês então. Tá? Beleza? Acho que era isso, Marcelinho, então. Tem mais uma, né? No mercantilismo já era. Tá. Só se tu quer que eu fale expansão, o início aqui com geralzão. Ah, eu não tinha pensado em falar dessa parte. Tá, Bom, mas posso enfim, falar, não tem problema. eu posso falar, não
Beleza, então. Bueno, pessoal, eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre expansão marítima, basicamente me baseando em Portugal, e a gente combinou que o Giga falaria da parte espanhola, no caso. Então, uma questão que eu acho bem importante comentar, e que às vezes a gente acaba perdendo a noção disso, é que eu gosto de pensar muito nessas expansões marítimas de uma maneira como as expansões ou as viagens espaciais de hoje em dia, no sentido de que eles não tinham nenhum conhecimento, não nenhum conhecimento, mas eles tinham pouco conhecimento sobre o que eles estavam desbravando. Inclusive a gente coloca alguns mapas medievais e do início da Idade Moderna logo na sequência, porque eles não tinham muito conhecimento sobre o continente africano, não sabiam até onde iria o fim do continente africano e vão demorar mais de 50 anos explorando e navegando até encontrar o fim do continente africano ao sul, e também o continente americano, que vai ser descoberto, enfim, em 1492, mas eles sabiam que tinham terras a oeste, mas não sabiam muito bem. Então, o que acaba acontecendo é que eles viajam, acabam indo até uma parte, encontram uma ilha, alguma parte de uma terra e acabam voltando, relatando as viagens. Muito do que a gente sabe hoje são livros que foram escritos por esses viajantes, que a gente acaba descobrindo como eles acabavam pensando, enfim. Então é muito interessante a gente olhar essa questão, pensar que eles não tinham uma noção exata de como eram os oceanos e o mundo como a gente vê hoje. A gente vê os mapas, muitas vezes aparecem dragões nos mapas, enfim, existiam muitas lendas e contos e a gente acaba não tendo uma noção exata de como eram essas empreitadas, essas viagens marítimas que eram descobrindo novos mundos realmente. Aqui a gente fala um pouco também que o fim do século XIV e início do século XV é um período bem complicado na Europa. O século XIV vai ser um período da peste negra, a peste bubônica, que vai assolar a Europa durante todo o século XIV, inclusive vai seguir ao longo do século XV e XVI também. Mas o século XIV vai ter muitas mortes, principalmente na Europa. Alguns falam que dizimou um terço da Europa, outras fontes dizem que chegou a dizimar mais de um terço. Então foi uma peste bem complicada. A gente que está vivendo um período de pandemia consegue talvez entender hoje em dia o que é esse período, né? Ô Então, Marcelinho, posso fazer um pequeno parênteses aqui. Prometo que não vou te atrapalhar mais na função. claro. Mas só pra falar, gurizada, pra vocês, eu acho que eu devo ter comentado alguma coisa, mas dentro do nosso drive tá, tem um material que o professor Rivair Macedo, a gente já colocou dentro do drive, o material sobre epidemias, tá? Epidemias e pandemias antes da era moderna. É muito interessante. E a aula, a live que ele fez, está disponível também na página do Educamed. A gente postou lá. Então a gente indica para vocês como um conteúdo a mais, tanto para essa época quanto para matérias que a gente já trabalhou, para vocês verem esse vídeo, tá? Tem disponível no Drive da História, tá? Tá dentro do Drive da História, tá a apresentação. É epidemias e pandemias antes da era moderna, e na página está disponível a live para vocês, tá? Confiram, é bem legal. É um cara que a gente admira muito, todos nós três, acredito. Uma das coisas interessantes que o Ivair traz é essa questão temporal, né, das pandemias, né? Enfim, hoje a gente está vivendo aí 1 mês, 2 meses já nessa situação toda, e o Ivair traz uma questão que naquela época as pandemias duravam anos, né? Porque não tinha nenhuma perspectiva de cura, e pensavam que era uma coisa ligada a Deus, e uma coisa divina, né? O diabo, na verdade, né? Exato. E também uma outra coisa interessante que eu acho que ele fala é pensar que pandemia é um termo que a gente pode utilizar mais para a era moderna para frente, né? Justamente porque o mundo não era interligado como é hoje, né? Tu vê que uma doença que começa na
sendo mais concentradas justamente porque o mundo medieval e início da era moderna, um pouco, ele é muito centrado no Mediterrâneo, né? O que acaba acontecendo? Era um período em que eles não tinham um conhecimento de navegação de mar aberto, por exemplo. Eles têm a técnica de navegação que eles conheciam era chamada de cabotagem, que é onde tu está navegando, conhecendo não, mas de olho na terra firme. Então tu navegava, mas não navegava em mar distante. E justamente a expansão marítima vai fazer com que o centro de navegação passe do Mediterrâneo, que é o mar que cerca a África, Oriente Próximo e Europa, e vai passar a ser para o Oceano Atlântico. Isso tem algumas justificativas. Uma delas é que o monopólio de Veneza e Gênova, duas cidades italianas que monopolizavam os preços dos produtos vindos do Oriente, e uma outra questão que a gente vai ver também para metade do século, que é a tomada de Constantinopla, que o Lucas já falou, pelos turcos otomanos em 1453. Isso vai ser um grande incentivo, porque o comércio com o Oriente vai acabar sendo muito interrompido, vai ser muito difícil fazer esse comércio com o Oriente por terra e pelo Mediterrâneo, como eles faziam, de forma que eles vão buscar outras alternativas através do Oceano Atlântico. Bueno. Falando um pouco sobre Portugal, então, Portugal é muito importante a gente ter noção de mapas e sempre estar olhando mapas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar olhando mapas. É um território muito pequeno na Europa, se a gente for olhar. É um território minúsculo. Então, assim, eles tiveram a primeira centralização política, uma centralização precoce em relação a outros estados na Europa. Isso acontece com a Revolução de Aviso no fim do século XIV. Quando a gente estiver falando, então, do início assim, dessa Revolução de Aviso, a gente vai tratar principalmente do Dom João I, que tinha um infante, que era o Dom Henrique. O Dom Henrique ele era filho do Dom João, mas ele não era o primogênito. E não sendo o primogênito, tu acaba não sendo a pessoa que acaba tendo a honra, ou, enfim, acaba não tendo o poder de poder ser o sucessor do trono. Então ele foi um cara, o infante Dom Henrique, que estimulou muito a navegação em Portugal. E ele vai ser muito responsável por essa influência nas navegações portuguesas. E o que a gente conhece como Escola de Sagres, que na verdade não é exatamente uma escola, mas é um movimento que acaba acontecendo em Portugal. São diversos locais onde existia um desenvolvimento tecnológico e naval. E essa tecnologia
justamente, gurizada, desculpa, Marcelinho, justamente existe esse investimento e esse financiamento porque eles são centralizados, eles são reinos, eles já são estados absolutistas. Todos os locais que têm navegação são estados absolutistas. Não tem como tu ser um principado. Por que tu acha que nenhum principado da Alemanha realize processo de navegação? Porque eles não são um estado absolutista. São pequenos principados, certo? Então isso é essencial para realizar expansão marítima. Por que o Portugal vai ser então, como o Marcelinho falou? Porque ele é o primeiro. Por que ele vai ser o primeiro? Porque ele vira absolutista primeiro, certo? Então isso tem que ficar muito entendido na ideia de vocês, ok? Que o absolutismo, a expansão marítima europeia, está ligado diretamente ao absolutismo. Desculpa, Marcelinho. E, não, sempre ótimo. E como que vai se dar essa expansão marítima portuguesa? Como é que eles vão acabar chegando nos locais? Principalmente eles vão começar nas ilhas próximas à África, né? Cabo Verde, vão começar também ali em Madeira e Açores, que são as primeiras ilhas também. Vai ser a partir de feitorias. O que são feitorias? São entrepostos comerciais. Então, o que a gente vai acabar vendo a partir do século XV é que, a partir dessas feitorias, Portugal vai acabar colonizando por esses entrepostos que ficam no litoral. Não vai existir uma grande entrada para o continente. Essas feitorias, esses entrepostos comerciais, eles vão ficar no litoral como uma maneira de comércio com essas regiões. Né? Como que vai acontecer também aqui no Brasil, gurizada. A colonização brasileira vai ser feita por entreposto comercial no início também. Por isso que não é à toa que dentro do Brasil a colonização se coloca toda no litoral, num primeiro momento. Só depois, quando tem a descoberta do ouro, é que tu vai ter uma interiorização, mas no início era tudo posto comercial no litoral. Rio de Janeiro, São Vicente, São Paulo, Salvador, Recife, São Luís do Maranhão, tudo são cidades litorâneas, certo? Tirando São Paulo, mas São Paulo é 1 hora do litoral, certo? Só para deixar mais visível também isso que o Marcelinho Exato. também falou. E essa questão no Brasil, que a gente vai ver na próxima aula, dura quase 200 anos só no litoral. Né? A gente vai ver hoje, a gente vai ver que a descoberta do ouro vai se dar em Minas Gerais em 1600 fim do século XVII. Né? Bom, uma coisa que eu não falei antes ali, acho que o slide acaba trazendo agora, que a tomada de Ceuta vai ser o principal, vai ser o pontapé inicial de expansão de Portugal, que é uma região onde fica o Marrocos hoje em dia, e Portugal vai acabar tomando essa cidade, e vai acabar, que era uma cidade justamente muito, muito rica em comércio, uma cidade muito frequentada e muito vinculada ao comércio com a região, justamente por ficar próximo ao Mediterrâneo, próximo a regiões comerciais, e Portugal vai tomar essa cidade em 1415, se lançando ao mar logo em sequência, e dando início ao que é conhecido então como périplo africano. Quando a gente ouvir a palavra périplo africano, quer dizer que é o período em que Portugal vai descobrindo regiões da África e colonizando a partir de feitorias. E como eu falei para vocês, como eles não tinham um grande conhecimento, não sabiam aonde terminava a África, nem sabiam exatamente o domínio do território africano, existem diversas regiões que são cabos, são costas marítimas em que é difícil navegar. Muitas embarcações acabaram afundando ao longo dos anos. Então, vai ser um período de muita dificuldade de Portugal, e eles vão tentar, ao longo de todo o século XV, chegar até o fim da África, né? Que é conhecido como o Cabo da Boa Esperança hoje em dia, mas chegaremos lá. Antes aconteceram algumas peripécias, né? Então, a gente vai ver que a igreja tem um papel muito importante nessas descobertas
tratado de Alcáçovas Toledo, que está como Alsovas. Depois a gente acaba arrumando. Olha, Alcáçovas Toledo em 1479, que vai ser um tratado que vai ser uma reunião entre os reis espanhóis, que o Giga vai acabar falando, né, Isabel de Castela, e o rei de Portugal. Em 1460 vai morrer o Dom Henrique e quem vai estar assumindo vai ser o Dom João II já. Muitos falam, inclusive, que o Príncipe do Maquiavel é escrito baseado no Dom João II, porque o Dom João II era um rei bem rígido e bem temido pelo seu povo, né? O que vai acabar acontecendo na segunda metade do século XV? Portugal vai tentar, vai estar ainda tentando descobrir o fim da África e vai colocando entrepostos comerciais e feitorias ao longo de toda a costa oeste africana. Então a gente vai ver que vão existir diversos entrepostos comerciais que vão dar nome, inclusive, aos locais, como Costa da Mina, Costa do Marfim e Costa dos Escravos também, que eram justamente as mercadorias comercializadas, né? Os escravizados, considerados mercadoria, o ouro, o marfim, eram regiões que eram conhecidas justamente pela sua mercadoria. E uma questão bem importante é o Castelo da Mina, de 1481, também chamado de Castelo de São Jorge da Mina, que vai ser um local de grande tráfico de escravos, e isso que nem tinha sido ainda descoberto no Brasil. Mas, enfim, toda essa região do sudoeste da África vai ser colocada, então, a partir da colonização desse périplo africano. Passar o próximo. Bom, o Cabo da Boa Esperança, também conhecido antes de ser descoberto, era conhecido como Cabo das Tormentas, ele vai ser navegado e descoberto pelo Bartolomeu Dias, um navegador que não era um navegador da elite, ele era um cara que começou de baixo, mas acabou subindo. Em 1488 ele vai conseguir passar e encontrar o fim do continente africano, mas ele vai acabar voltando, ele não vai seguir viagem, ele vai acabar voltando e explicando que a África tinha fim para o rei Dom João II. E vai demorar 10 anos para que o Portugal consiga chegar às Índias através do Oceano Atlântico. Justamente o fim da África vai ser um encontro de dois oceanos, o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Não, o Oceano Índico. E vai ser só 10 anos após a descoberta do Bartolomeu Dias que o Vasco da Gama vai chegar às Índias por esse caminho. Gente, a partir pode falar. Só para vocês entenderem, gurizada, o quanto isso é importante navalmente falando, não sei se é nauticamente falando, porque é o encontro de dois, tu imagina a força de dois oceanos se chocando, tu entende? É o Oceano Atlântico e o Oceano Índico se chocando, então é muito difícil de passar, até os dias de hoje. Então, a cidade do Cabo da Boa Esperança é a cidade do Cabo hoje na África do Sul, tá? E ainda é extremamente perigoso passar por navio naquela região, porque é muito forte as correntes marítimas e é uma dificuldade gigantesca. Então tu imagina, 500 anos atrás, conseguir passar por esse local é um avanço naval extremamente grande, extremamente grande. Talvez de todas, pessoal, geograficamente falando, de todas as navegações conquistadas pelos portugueses e depois pelos outros da expansão marítima, a mais difícil de naval de fazer, certamente é essa do Cabo da Boa Esperança. É muito complicado tu passar por essas correntes ali no sul da África. E que na verdade se chamava Cabo das Tormentas, né? O Bartolomeu Dias vai chegar para o Dom João II, que vai acabar batizando o Cabo de Boa Esperança como uma forma de buscar trazer novas esperanças para o reino de Portugal, que estava descobrindo
basicamente a principal mercadoria que era comercializada nesses postos que Portugal estabelecia era o açúcar, né? Era a cana-de-açúcar a partir da mão de obra escrava. Então, quando a gente fala que o Brasil foi descoberto, se foi por acaso, se não foi, isso na verdade é uma questão que pouco importa, mas o Brasil, o descobrimento ou a invasão, mas enfim, a gente pode colocar como descobrimento num sentido de pensar essas grandes navegações que estavam acontecendo. Se a gente for pensar assim, o Brasil descoberto, ele faz parte de todo esse processo histórico que estava se dando com as navegações portuguesas, colonizando e criando feitorias com a mão de obra escrava, buscando lucrar com a cana-de-açúcar, que era uma mercadoria que não era encontrada facilmente, né? A gente tem que pensar que o açúcar era agora me fugiu a palavra, era uma iguaria que não existia em abundância na Europa. Então era muito importante esse comércio para gerar riqueza de Portugal, como acabou gerando. E a gente vai ver que ao longo das próximas décadas, Portugal vai acabar, a partir do Cabo da Boa Esperança, chegando em Goa, chegando na Malásia e também no Japão. Então, existem locais na Ásia hoje em dia que foram colonizados por Portugal e estão até hoje lá. É muito interessante a gente pensar isso, que foram colonizações iniciais de Portugal, chegando no extremo oriente, né? Bem importante a gente pensar isso. Macau, gente, é uma colônia na China. Macau é uma colônia portuguesa. Até os dias de hoje. Acho que até os dias de hoje. Até a independência da China era portuguesa. Então, para vocês terem essa ideia de quanto Portugal chegou longe dentro dessa expansão marítima. E uma outra questão bem interessante é que o Bartolomeu Dias, depois de ter descoberto o Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, ele vai estar na viagem do Pedro Álvares de Cabral em 1500 para o Brasil, e essa viagem para o Brasil ela vai ser uma viagem em que eles iriam fazer um pouso na região americana ali para conhecer o litoral das Américas, a parte brasileira, e em sequência eles iriam seguir viagem para a China, para a Índia. E acontece que nessa viagem acontece uma grande tempestade na região do Cabo da Boa Esperança, e o Bartolomeu Dias vai acabar morrendo logo depois que a navegação, as embarcações do Pedro Álvares Cabral, que eram 13 embarcações, vão seguir para a Índia. Então Bartolomeu Dias acaba descobrindo o Cabo da Boa Esperança, e logo em sequência ele vai acabar morrendo no mesmo local onde ele acaba descobrindo. E o Luís de Camões, que vocês devem ver nas aulas de literatura, ele acaba escrevendo dentro dos Lusíadas, no momento ele acaba escrevendo sobre o Cabo da Boa Esperança e o que acabou acontecendo com o Bartolomeu Dias. Eu acabei deixando aqui a parte que ele acaba falando disso. Declama aí pra nós, Marcelinho. Será? Camão aqui, Fala ó. com uma milonga pra ti aqui. Vai aí. Vai lá, Marcelinho, declama pra nós. Eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem chamai vós outros dementório, e nunca Ptolomeu, Pompônio, Estrabo, Plínio e quantos passaram por notório, aqui toda a africana costa a cabo, neste meu nunca visto promontório. Era Apolo Antártico, se estende, a que nossa ousadia tanto. Que espetáculo, Che! Que troço maravilhoso. Palmas, gurizada, palmas. Eu sei que vocês estão batendo palmas, né? Espetacular. Enfim, o Camões ele vai acabar escrevendo já 70 anos depois, enfim, né? Quando ele vai lançar os Lusíadas, ele vai falar que a morte do Bartolomeu foi uma vingança do Adamastor, que era, dentro da lenda,
mito de que dentro do Cabo da Boa Esperança ele foi descoberto, mas depois ganhou uma maldição e acabou sendo morto no mesmo local onde foi descoberto. Mas enfim, acho que era isso a parte de Portugal. Aqui a gente tem uns mapas medievais, devia ter posto um pouco antes esses mapas, mas é que mostra que como eles não tinham exatamente o conhecimento de toda a região como a gente conhece hoje do mapa mundi, né? Então muitas regiões eram descobertas aos poucos, eles acabavam navegando, voltavam para contar a história, alguns acabavam não voltando e iam aos poucos. Então demoraram quase 100 anos para chegar no fim do continente africano e atravessar para as Índias. Aqui a gente coloca um outro mapa também que é dos principais navegadores, né? Tem o Pedro Álvares Cabral, o Vasco da Gama, que acabou fazendo a primeira viagem, o Bartolomeu Dias e o Diego Cal. Certo? Alguma dúvida, gente? Tentei explicar de uma maneira um pouco mais corrida, mas, enfim, zero dúvidas. Ô Jaque, gostou da proclamação do Marcelinho? Da milonga do Giga? O que acharam? Trovador, isso aí. Perfeito. Deu pra escutar a milonga? Claro, parecia que tava mixado na hora. Mixado. Olha só o planeta Terra aí. Camoso. Vamos lá. Ô Giga, só espera um pouquinho, meu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação